Vamos falar agora do nosso pilar confiança e desempenho. O pilar que trata das questões relacionadas à saúde sexual, à performance sexual. Sem dúvida nenhuma, a disfunção erétil é aí o grande vilão da autoestima masculina, né? O grande fantasma que paira aí assustando os homens. E realmente não é para menos. Existe um estudo de 2021 feito nos Estados Unidos, que mostrou uma incidência de mais de 50% de disfunção erétil nos pacientes idosos. Os dados ficam ainda mais alarmantes quando a gente está falando de pacientes de 25 a 45 anos, pacientes jovens, uma taxa de 12%. E veja você que curioso, eles encontraram uma taxa de 18% entre pacientes de 18 a 25 anos. Existe uma projeção da Sociedade Americana de Urologia de que até o fim de 2025, mais de 360 milhões de homens vão sofrer de disfunção erétil. A disfunção erétil é um problema multifatorial. Com certeza, questões associadas à saúde física, como pressão, diabetes, aumento do colesterol, vão impactar diretamente na qualidade da ereção. Mas esses números alarmantes mostram pra gente uma associação também entre disfunção erétil e saúde mental. Esse é o caso dos pacientes mais jovens, sem nenhum problema orgânico no corpo, que ainda assim têm apresentado índices cada vez mais altos de disfunção erétil. Eu estou trazendo no início desse vídeo essas informações sobre a prevalência da disfunção erétil em diferentes idades, que pode estar associado a diferentes origens do problema. Você entenda que a disfunção erétil muitas vezes é um problema multifatorial, diferentes problemas de saúde física, diferentes questões de saúde mental que podem atuar de forma sinérgica, combinadas, contribuindo cada uma de uma forma para o desenvolvimento da disfunção erétil. É um problema complexo e como o problema complexo que é, ele exige uma solução, uma estratégia de solução elaborada e individualizada para cada paciente. O primeiro ponto que a gente precisa entender é determinar a principal causa ou as principais causas para a disfunção. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente jovem, saudável, que está ali com a dificuldade de iniciar, de manter a ereção, muitas vezes a gente tem que pesar muito a questão psíquica. É um paciente que vai precisar aí de terapia, de auxílio às vezes do psiquiatra para que a gente obtenha sucesso no tratamento. Isso não quer dizer que não possa ser utilizado o tratamento, por exemplo, medicamentoso, mas o centro do tratamento vai ser sempre questões relacionadas à parte mental. Quando a gente está falando da disfunção do paciente mais idoso, é muito comum que a gente tenha causas orgânicas para aquela disfunção. Pressão alta, diabetes, dislipidemia, que são as alterações do colesterol, e dos triglicérides. Quando a gente tem questões cardíacas, pacientes cardiopatas, então a gente tem motivos orgânicos para aquela disfunção estar acontecendo. É bem comum que esses pacientes, devido a características mesmo da disfunção erétil, ao desafio mental que pode ser para um homem a disfunção erétil, que esse paciente tenha causas orgânicas, mas que ele já tenha desenvolvido também componentes psíquicos. Aqui nesse vídeo eu vou conversar um pouco mais aprofundadamente sobre a participação minha como urologista no tratamento da disfunção. Muitas vezes nós assumimos um papel mais importante de protagonismo no tratamento quando o paciente possui questões orgânicas relacionadas e algumas vezes a gente identifica que o papel principal cabe ao tratamento da saúde mental. Vamos conversar então sobre os tratamentos específicos para a disfunção erétil. Eu gosto aqui de fazer a analogia de uma escada, onde nós temos 3 degraus. Cada degrau diz respeito a um tipo de tratamento. Quanto mais nós avançamos na escada, mais complexo é o tratamento, mas também maior a taxa de sucesso. No primeiro degrau, nós temos os tratamentos por via oral, os famosos comprimidos da disfunção erétil, Viagra, o Cialis. Esse é um tratamento que tem uma taxa de sucesso total de mais ou menos 60% dos casos. Não é tão efetivo para casos mais graves, mas tem boas taxas de sucesso. Quando a gente está falando do segundo degrau, estamos falando dos tratamentos injetáveis, são as aplicações, as injeções feitas diretamente no pênis. Aqui aumenta a taxa de sucesso, mas aumenta também a
complexidade do tratamento, né? Então, enquanto no primeiro degrau a gente está falando de um comprimidinho, no segundo degrau a gente está falando de uma aplicação, uma autoaplicação de uma substância que vai ajudar na ereção. E aí no terceiro degrau nós temos as próteses penianas. Esse é o tratamento cirúrgico para disfunção erétil. Temos alguns tipos diferentes de prótese. A taxa de sucesso é de 100%, porque na verdade a gente vai estar ali produzindo de uma forma, digamos, mais artificial uma ereção para o paciente. Para a gente poder decidir qual o melhor tratamento e poder conversar um pouco sobre o prognóstico do tratamento, é importante a gente classificar a disfunção erétil. Então a gente tem uma classificação conforme o grau de gravidade, de severidade da disfunção. O primeiro tipo é a disfunção incipiente, é aquela disfunção que acontece às vezes. De um modo geral, o paciente tem uma boa ereção, mas às vezes a ereção falha. Em seguida, nós temos a disfunção leve. É aquela na qual a ereção acontece praticamente em todas as vezes, só que muitas vezes não é uma ereção completa. Esses casos, praticamente 100% respondem ao tratamento medicamentoso. Em seguida, na terceira posição, a gente tem a disfunção moderada. Nesses casos, a ereção acontece mais ou menos 50% das vezes, uma ereção capaz de haver penetração. Nos outros 50% dos casos, essa ereção não permite a penetração, ela é um pouco mais flácida. Aqui já cai a resposta ao tratamento por via oral, a gente já tem que começar a considerar aí os tratamentos injetáveis. Em seguida, nós temos a disfunção severa. Nesses casos, a ereção quase nunca permite a penetração. Dificilmente a gente vai ter resposta com os tratamentos via oral, e a resposta ao tratamento injetável vai depender um pouco da causa, do motivo da disfunção. Em último lugar, no quadro mais grave, a gente tem a disfunção refratária, é aquela que não responde a nenhum tipo de tratamento oral ou injetável. Esses são os casos que a gente indica o implante da prótese peniana. Aqui você consegue perceber que a gente nem sequer consegue classificar o grau de disfunção do paciente de uma forma mais assertiva se a gente não respeitar a sequência de tratamento. Tá? Na minha opinião, a gente sempre deve oferecer para o paciente o primeiro degrau, em seguida o segundo degrau, em seguida a última possibilidade, que são as próteses. A não ser, claro, que o paciente tenha algum tipo de contraindicação. Por exemplo, pacientes que são cardiopatas, que tomam determinados tipos de medicações e não podem utilizar o tratamento por via oral. Nesses pacientes, claro, a gente vai começar tentando as injeções penianas. De um modo geral, a gente tenta respeitar a sequência, a ordem do tratamento. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre os tipos de tratamento de cada degrau. No primeiro degrau, a gente tem os comprimidos, esses muito famosos. A venda é liberada na farmácia. Geralmente, quando os pacientes procuram atendimento, eles muitas vezes já até tentaram esse tratamento, tá? Existem diferentes marcas no mercado. Os mais famosos são o Viagra, a sildenafila e o Cialis, a tadalafila. O método de ação, a forma como esses remédios agem é igual. Eles fazem o mesmo efeito. Eles aumentam a duração de uma substância chamada óxido nítrico, que vai dilatar o pênis para garantir a ereção. O que muda basicamente nesses tratamentos é a farmacocinética e a farmacodinâmica, ou seja, como aquele remédio se comporta dentro do corpo. Então, enquanto para o Viagra a gente tem aí um período menor para o início da ação, mais ou menos aí meia hora, uma hora o remédio começa a fazer efeito, o efeito total também dura 4 a 6 horas. Então o paciente não fica sob efeito do remédio por muito tempo. Já no caso do Cialis, da tadalafila, a gente já tem aí mais ou menos 2 horinhas para ter um efeito ótimo, mas em compensação o remédio dura aí 36 horas no corpo, A Lilly lançou o remédio no mercado aí como a pílula do fim de semana, aquele remédio que você toma aí na sexta-noite vai durar 36 horas para você poder ter diversas relações. De um modo geral, é um tratamento seguro, a taxa de resposta é boa, mas inferior aos outros tipos de tratamento, então por isso o primeiro degrau é a primeira opção pela facilidade do consumo. No segundo degrau, a gente tem as injeções intracavernosas, ou seja, dentro do corpo cavernoso, da esponja do pênis. E aqui a gente tem 3 substâncias que são utilizadas: a fentolamina, a papaverina
e a prostaglandina. Existe no mercado aí o Caverjet, está ficando um pouco difícil de achar, que ele é só a prostaglandina pura. Hoje os mais famosos são o Bimix e o Trimix. Tá? Bimix de 2, são misturadas duas dessas substâncias para que o paciente faça a aplicação no pênis. E o Trimix são as 3 substâncias combinadas. A ideia é que esse tratamento pode ser muito mais personalizado. Então a gente já vai montar uma fórmula que a gente acredite que seja a melhor para aquele paciente e a gente vai determinar uma dose para o início do uso. Então o paciente é treinado em consultório, a gente ensina exatamente como manipular seringa, frasco, né, como guardar esse frasco. Muitas vezes ele tem que ser guardado na geladeira, ali mais ou menos 8 graus. Então isso tudo precisa ser orientado. A taxa de sucesso do tratamento intracavernoso é maior do que do comprimido, mas como você pode perceber, também é maior a complexidade. Então, muitas vezes, medicação que tem que ficar na geladeira, exige que o paciente faça a aspiração da medicação, faça a aplicação da medicação. Muito bom o método, tá? Oferece taxas de sucesso muito altos. Eu sempre recomendo os pacientes atentarem, porque o paciente que se adapta a esse tratamento mantém o tratamento muito bem em casa. E no nosso último degrau de tratamento a gente tem o implante das próteses penianas. A taxa de satisfação é muito alta com o implante da prótese, mas aqui é importante a gente fazer uma observação. A taxa de sucesso é maior nos pacientes que respeitaram os degraus do tratamento, o paciente que tentou comprimido, tentou injeção e ele percebeu que não existe um outro tratamento disponível. Vou explicar por quê. Na verdade, a prótese é um tratamento cirúrgico, tá? A gente tem 2 tipos de prótese hoje. A gente tem a semi-rígida e a gente tem a prótese inflável. A prótese semi-rígida ou maleável, essa daqui, na verdade, são 2, uma para cada corpo cavernoso. Ela é maleável, ela tem um interior de metal, geralmente prata, e ela ajuda na ereção. Então a gente está mantendo, né, uma estrutura mais rígida e maleável no interior do pênis que já não tem ereção para que isso permita a penetração. O resultado é bom, os pacientes têm boa satisfação, mas ela não oferece muito ganho de grossura. Os pacientes, quando se queixam da grossura total, que pode ficar um pouco fino. E aí, para isso, é que surgiram as próteses infláveis. No caso da prótese inflável, cada uma dessas estruturas, que é como se fosse um balão realmente, é colocado no interior do pênis, cada uma dentro de um corpo cavernoso. E aí a gente tem um reservatório onde é colocado soro que fica guardado. Quando o paciente aciona esse dispositivo, que é introduzido dentro da bolsa escrotal, ele pode palpar dentro da bolsa escrotal, ele aperta, isso abre o sistema de soro, joga o soro para dentro das próteses, elas insuflam e causam a ereção. Então você pode perceber que o resultado é mais interessante. O paciente tem um processo, digamos assim, mais próximo do fisiológico, né? Aquilo fica vazio, o pênis fica no estado flácido e quando o paciente deseja, esse sistema é acionado e causa a ereção.